A pirâmide mais antiga do mundo foi construída durante a última era glacial. E nem estou me referindo ao Egito. Estou dizendo que nossos ancestrais podem ter construído uma pirâmide há 27 mil anos em Java Ocidental. Gunung Padang não é exatamente uma pirâmide gritante, é mais um monte com enormes pedras espalhadas por toda parte. Mas a população local parece reverenciá-la, e isso há séculos. Foi só recentemente que as autoridades indonésias decidiram escavar um pouco mais fundo para ver o motivo de tanto alvoroço. Elas acabaram encontrando os restos de um assentamento humano. Isso foi bastante inesperado, já que o monte é bastante alto. Essa escavação só poderia provar que havia humanos na área desde 45 a.C., o que parece razoável. Coube a um geólogo indonésio chamado Danny Hillman provar que Gunung Padang é a primeira pirâmide do mundo. Ele usou todos os tipos de novas tecnologias para apoiar sua afirmação, como a datação por carbono, que escava profundamente a terra e coleta pedaços inteiros de solo. Hillman encontrou camadas e camadas de construções, como se estivesse escavando Roma e encontrando edifícios antigos enterrados no solo. Sua pesquisa provou que havia cavernas e até mesmo salas lá embaixo, o que só poderia significar uma coisa: humanos. Quanto às rochas localizadas no topo do monte, elas provavelmente foram estrategicamente colocadas pelas pessoas que viviam ali na época. Elas precisavam de um lugar para meditar, então organizaram as coisas de forma harmoniosa. Suas superfícies lisas não seriam o resultado de anos de erosão, mas obras de grandes esculturas. Os Michelangelos daquele tempo, digamos. Se tudo isso for real, então as civilizações humanas começaram muito antes do que pensamos. Nossos ancestrais, os humanos do Paleolítico, não tinham o que era necessário para que fossem considerados uma civilização, muito menos as ferramentas e o conhecimento para erguer pirâmides. Eles precisavam de muitas habilidades de alvenaria, que não estavam disponíveis durante a última era glacial. No entanto, muitos especialistas não compartilham desse ponto de vista. Eles poderiam acreditar na teoria de Hillman se ele tivesse encontrado evidências de carvão e fragmentos de ossos, mas não achou. Flint Dibble, outro arqueólogo, diz que, sem indícios concretos de atividade humana, não há prova de uma pirâmide real. Nesse caso, tudo que os dados provam é que o solo do monte data de 27 mil anos atrás. Ele acha que as rochas no topo do monte simplesmente escorregam colina abaixo, como as rochas normalmente fazem. Somente uma sociedade complexa teria conseguido construir uma pirâmide escalonada. Mas, de acordo com Bill Farley, o arqueólogo americano, não há razão para acreditar que havia assentamentos na Indonésia durante a última era glacial. A sociedade antiga, mais antiga de que se tem notícia com esse tipo de conhecimento, tem provavelmente 11 mil anos e ocupava a região da atual Turquia. Dê uma olhada. Göbekli Tepe também não é uma pirâmide, mas a construção monolítica mais antiga feita por humanos. No período neolítico, muitas pessoas se estabeleceram ali, e há provas disso. Por exemplo, as paredes do local estão cobertas de desenhos antigos de roupas e animais selvagens. Até recentemente, o título de pirâmide mais antiga do mundo pertencia a uma construção de 3 lados, conhecida como Djoser, no Egito. Ela está localizada a apenas alguns quilômetros ao sul do complexo de Gizé, em uma cidade chamada Saqqara, e entrou para a cultura popular mais de uma vez. No século XVIII, tornou-se uma característica comum nas pinturas europeias. Os jovens da elite cultural faziam um grand tour pelo mundo e Saqqara estava no topo da lista deles. Ela também foi apresentada no videogame Assassin's Creed, com uma representação digital muito mais precisa do que muitos desenhos históricos do local. Isso era algo muito importante no Egito Antigo, construir pirâmides para os reis passarem suas vidas após a morte. E se você achava que a de Khufu era a mais antiga do mundo, bem, Djoser foi erguida 70 anos antes. O desenvolvimento de novas tecnologias permitiu que os arqueólogos fizessem descobertas revolucionárias, e uma nova, ou melhor, antiga, pirâmide na América do Sul pode ganhar o título nessa disputa. Acontece que as pirâmides também estavam muito na moda nas Américas antigamente. Entre elas estão as icônicas do complexo de templos de Tikal, na Guatemala. As mesmas que apareceram no filme Star Wars 4. Mas para achar a mais antiga das Américas, é preciso ir ao Peru. Nas profundezas do deserto peruano, os arqueólogos se depararam com uma metrópole antiga e extensa conhecida como Caral.
A princípio, eles acreditavam que o assentamento era muito recente, pois o local era complexo demais para que a tecnologia antiga pudesse lidar com ele. Como dissemos, trata-se de uma cidade desértica, como Las Vegas, mas sem toda a estrutura. Isso significa que não há acesso fácil à água. E para que locais assim prosperem, eles precisam de um sistema de irrigação considerável, o que nos leva de volta às tecnologias complexas. Os peruanos surpreenderam a todos com essa nova descoberta. Seu sítio era enorme, preenchido com um anfiteatro, casas e edifícios religiosos. Tudo isso provavelmente se estendia por 370 acres. E quando os cientistas foram testar sua hipótese inicial, usando datação por radiocarbono, descobriram que a cidade provavelmente surgiu por volta de 2027 a.C. No local, os arqueólogos encontraram 6 pirâmides que possivelmente são anteriores à de Saqqara. Até onde se sabe, as duas civilizações coexistiram no mesmo período, em partes opostas do mundo. Mas como os pesquisadores não conseguem identificar a idade exata das pirâmides de Caral, é muito difícil adivinhar qual concluiu a sua primeiro. Se ao menos tivéssemos uma bola de cristal. Acontece que a forma de uma pirâmide é algo que a natureza é capaz de produzir por conta própria, nos deixando um pouco confusos. Um exemplo clássico é Yonaguni, também conhecido como a Atlântida do Japão. O monumento inteiro tem o tamanho aproximado de 5 campos de futebol e a altura de um prédio de 5 andares. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni data de 10.000 anos atrás. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaki Kimura, Yonaguni é o patrimônio de uma civilização perdida. Kimura mergulhou para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. Para ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. Deu uma olhada nessa piscina de formato triangular na superfície do monumento. Kimura acredita que é uma prova real da existência de humanos, pois esse côncavo em formato de triângulo é um símbolo histórico de fontes de água na região. Como acontece em muitos desses casos, nem todos os cientistas têm a mesma convicção. Para muitos, Yonaguni é provavelmente o resultado de milhares de anos de erosão, e o fato de um monumento ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que realmente não foi feito pelo homem. É claro que essas enormes colunas de basalto podem parecer as ruínas de um palácio, mas são provavelmente o resultado da intensa atividade vulcânica na região. E por falar em formações naturais que realmente parecem ter sido feitas por humanos, uma pirâmide em Marte tem sido um assunto muito discutido ultimamente. Os seres humanos têm tentado provar que existe vida ali há bastante tempo, mas alguns estão exagerando, dizendo que os pequenos seres verdes ou cinzentos construíram uma pirâmide no planeta para tentar desenvolver sua própria civilização. Essa foto foi tirada há mais de uma década pela Mars Reconnaissance Orbiter, a MRO, mas começou a ressurgir recentemente. Ela mostra o que parece ser uma pirâmide de 3 lados. Algumas pessoas afirmam que o lado liso só poderia ser o efeito de um trabalho de outro mundo. Então, a ciência chega e explica que Marte abriga um dos sistemas de cânions mais profundos de todo o Sistema Solar. A chamada pirâmide está localizada na região conhecida como Kandor Chasma. Ela tem um monte de formações semelhantes que nada mais são do que o resultado da erosão. Aparentemente, não há nada de sobrenatural acontecendo ali.